Bom dia, queridos. Sejam todos bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana Moriá. Estamos aqui mais uma vez na nossa série falando a respeito da comunidade, né? Nós estamos conversando a respeito de como servir, como se integrar na comunidade, e nós estamos pegando vários temas que são práticos do nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar de um tema específico a respeito de como servir ouvindo as pessoas. O tema de hoje é ouvir também é servir. E nós temos uma convidada especial para falar com a gente hoje. Daqui a pouquinho a Dayla vai falar dela. E eu quero apresentar também o Denis, que está com a gente hoje, que é diácono da nossa igreja. Ele vai compor a nossa bancada virtual de hoje, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da igreja. Você é convidado também a compartilhar esse link com os seus amigos, porque o nosso bate-papo vai desafiar você também a falar menos e ouvir mais, né? A gente está num mundo em que a gente quer falar muito e ouvir pouco, né? Então, hoje nós vamos parar e pensar um pouquinho a respeito de como é importante também os nossos ouvidos no testemunho, nossos ouvidos no serviço, nossos ouvidos dentro do reino de Deus. Bom dia, Dayla! Bom dia, Davi. Bom dia, Denis. Bom dia, Sil. Obrigada por todos vocês estarem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Não sei se você está assistindo agora no domingo de manhã, se você está assistindo ainda no mês de novembro, se você está assistindo em uma outra época da sua história. Que você seja muito bem-vindo. Nosso desejo é que o assunto de hoje ele possa desafiar você, te trazer também umas novas perspectivas. Porque geralmente quando a gente fala de serviço na igreja, a gente pensa logo numa vassoura, numa panela, alguma coisa assim que a gente vai fazer várias coisas e produzir várias coisas, mas Cristo também nos chama a servir aos outros com os nossos ouvidos. O próprio Cristo, ele se prestou muitas vezes a ouvir as pessoas, a recebê-las, ouvir os seus problemas, ouvir o que elas tinham para dizer. Hoje ele faz isso também com a gente, quando a gente se coloca diante dele em oração, né? Ele nos ouve, ele chama a gente também para fazer isso. A Sil está aqui com a gente hoje. Ela tem bastante a compartilhar sobre esse assunto. Queria que ela se apresentasse para a gente, para a igreja, falando, Sil, um pouco sobre o seu ministério na igreja, com as crianças, com a UPA. Também o trabalho que você realiza fora da igreja, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom dia, igreja. Eu sou de Limeira, né? Sou casada, tenho 2 filhos, meu marido é presbítero. A gente sempre trabalhou na igreja. Hoje eu sou da igreja presbiteriana, mas na minha infância e adolescência eu era da metodista, que a minha família toda era da metodista, né? E sempre trabalhei na igreja, sempre fui líder, sempre trabalhando em acampamento, dando aulas, né? E quando eu passei para a igreja presbiteriana, eu comecei já cedo, quando eu cheguei lá, meu marido... eu era namorada ainda, ele já era responsável pela escola dominical e eu comecei dando aula no berçário. Então, foi um dos meus primeiros trabalhos na Igreja Presbiteriana de Limeira. Comecei dando aula para o berçário, onde estou até hoje. Eu falo que eu vou sair, que já está na hora de aposentar, mas a turma fica meio brava, né? Que diz que os nenês gostam muito de mim. Então, por enquanto, eu ainda não consegui sair. Eu falo que às vezes tem que outros entrarem para trabalhar também, não é sempre os mesmos. Mas por enquanto eu estou lá. Hoje, na parte da escola dominical, eu não dou aula, eu sou responsável pelo berçário. Então, eu acompanho, fico com a criança que chora, vejo a aula da professora, vejo as dificuldades, busco material, mas eu estou junto lá. Mas eu dou aula à noite, no culto da noite, e dou aula no berçário para o CP de terça-feira também. Esse é um dos meus trabalhos. O outro trabalho então eu já passei aí pelo berçário, pelas crianças, né? E chego até a UPA, onde eu sou conselheira da UPA e da UMP, que eu acompanho os dois, né? Na UPA eu acompanho eles, converso, falo, saio, sempre que eles querem
Às vezes eles falam, nós estamos com dúvida em tal tema, vamos trabalhar. Então a gente se reúne, mesmo que não for na igreja, ou em casa, na casa de alguém, e a gente, como eles falam, está na hora de fazer o bate-papo sério. E aí a gente conversa, a gente trabalha, já estou na UPA, eu estou há 12, 13 anos como conselheira, na UMP menos, né? Eu fico mais com eles grandão. Agora, às vezes, eu continuo mais na UPA e a UMP, de vez em quando, assim, esse ano da pandemia, eu deixei de ser conselheira, mas eu continuo trabalhando com a UMP. Eu não tenho a responsabilidade do aconselhamento, mas eu continuo com eles sempre que eles precisam, estou lá todo sábado quando eles precisam, né? E sempre ajudando, acampamento, tudo. Então, e sou da parte do setor de aconselhamento da igreja geral também. Então, quando alguém chega para o pastor que fala que tem algum problema ou com algum outro diácono que precisa, eles encaminham para o aconselhamento. O grupo de aconselhamento sou eu, psicóloga, meu marido, Wagner, que é presbítero e psicanalista, o pastor Newton e a evangelista Isenilde, né? Então, a gente tem esse grupo que qualquer problema que tem na igreja, eles encaminham para a gente, aí a gente faz a triagem. Se é da área psicológica, a gente encaminha para psicologia. Se é da área espiritual, ou vai com o pastor, ou vai com a Isenilde, e a gente trabalha nessa área também dentro da igreja. Esse é um pouquinho do meu trabalho lá. Eu achei muito legal isso que você falou desse grupo de aconselhamento. Eu queria que você falasse um pouco mais como é que funciona. Até isso que você falou da triagem, como é que vocês fazem a triagem? Tem um questionário padrão? Como é que funciona assim na prática? Eu achei bastante interessante isso. Tem. Assim, geralmente, quando converso ou vem alguém que está com algum problema com o diácono, ou chega na porta da igreja, não está bem, eles encaminham para a gente. Então, assim, o diácono achou alguma coisa, encaminha, vai primeiro para a Isenilde. A Isenilde, que é uma evangelista e trabalha com a gente, ela conversa um pouquinho com eles, aí ela fala assim, não, essa parte você vai precisar de um lado psicológico, só o espiritual não vai adiantar. Então, aí ela pede para eu fazer uma triagem, aí eu faço uma triagem avaliando o problema que ele está e a parte psicológica deles. Aí a gente avalia se vai precisar trabalhar só a psicologia ou se a gente tem que trabalhar junto o espiritual e a psicologia. Aí a gente trabalha junto, olha, é um espiritual que precisa ser trabalhado com o pastor, não dá para trabalhar só com a Isenilde. Então a gente encaminha e a gente vai trabalhando junto. Isso a gente marca um horário, tem uma sala na igreja, e a gente marca um horário fora, né? O horário que a pessoa pode, o horário que a gente pode é fora, assim, de qualquer programação da igreja. A não ser que esteja muito mal no domingo, a gente sai do culto, conversa com eles, mas a triagem a gente marca para fazer um horário fora, ou à noite, ou à tarde, aí vai depender dos horários de cada um mesmo. Aí já entrando um pouquinho no assunto que a gente quer falar hoje sobre ouvir, eu queria que você falasse para a gente como é que qual a importância que você dá para a gente conseguir escutar a pessoa. Por exemplo, até no caso que você falou do aconselhamento, eu acredito que é fundamental você ouvir direito para saber direcionar a pessoa para o lugar certo, né? E não achar que ela falou alguma coisa. Como é que você, principalmente como psicóloga, trabalhando ou na igreja ou no consultório, como é que você vê a importância da gente ouvir as pessoas? Eu acho que ouvir é tudo, porque a partir do momento que você para, você ouve, em primeiro lugar você já vai dar atenção àquela pessoa, então isso já passa a ser importante para aquela pessoa. E depois, o que você ouvir, você consegue administrar, você consegue, assim,
tentar resolver o que aconselhar de uma maneira mais fácil para a pessoa. Às vezes, quando a gente está dentro do nosso problema, nós não conseguimos entender o que é. Então, quando uma pessoa de fora ouve e consegue falar algo para a gente, é muito mais fácil a gente entender. Então, ouvir, eu acho que é tudo, eu acho que é o mais importante, porque, em primeiro lugar, você vai dar atenção àquela pessoa que está precisando. Porque se chegou até você para conversar, é porque ela realmente está precisando falar algo. Então, você vai parar, você vai ouvir, mesmo que às vezes é aquele probleminha que você fala, nossa, é insignificante, mas não é. O pouco que você parou para ouvir, para essa pessoa, vai fazer uma diferença muito grande. Quando, assim, a gente fala sobre ouvir, às vezes todo mundo acha que sabe ouvir, porque todo mundo tem ouvido e ouve, né? Eu não sei se existem técnicas que usa para a gente ter certeza de que está ouvindo direito a pessoa, para que não seja aquela coisa só de escutar, né? Que nem a gente ouve música, bota o fone aqui, a música vai tocando, tem hora que você não sabe nem se trocou de música ou não. Felizmente, às vezes a gente faz assim com as pessoas, né? Não sabe nem se ela mudou de assunto ou se continua no mesmo. Como é que você, como profissional, faz isso de ouvir as pessoas de uma maneira que não seja só ficar lá esperando a pessoa terminar de falar, mas que você realmente procure entender o que ela está querendo dizer para você? Não sei se está claro o que eu perguntei. Tá sim. Eu acho que assim, quando a gente ouve, eu acho que tem várias interpretações. Cada pessoa vai interpretar o que ouviu de uma maneira, entendeu? E você tem que saber administrar isso que você entendeu para poder falar para a pessoa. Tem gente que pega o que ouve e já leva adiante, leva como uma fofoca, ou não entendeu direito o que a pessoa falou e sai falando de uma outra forma, e aí é o que prejudica, às vezes, a pessoa que não entende. Agora, quando você ouve, você interpreta, não tem uma forma certa, mas tem uma maneira, assim, de você colocar Deus em primeiro lugar, sempre, olha, eu vou conversar com aquela pessoa, eu preciso colocar Deus em primeiro lugar para que eu possa entender o que ela quer falar e qual é o problema que ela quer trazer para a gente poder entender. Então, eu acho que quando a gente põe Deus em primeiro lugar, a gente se dispõe a ouvir, a gente vai ouvir da maneira certa e a gente vai saber aconselhar da maneira certa. Tem um jeito errado de a gente ouvir as pessoas? Ai, tem. Como que é? Não, tem gente que leva por outro lado, às vezes, o que fala, né? Às vezes a gente fala de uma forma e a pessoa ouve, mas ela não quer levar daquela forma que ela ouviu, ela quer mudar, porque aquilo que ela ouviu não é certo, é outro, são pensamentos diferentes, então tem pessoas maldosas realmente que quer mudar o que ouviu, então é complicado. Existe sim, quem ouve errado e quem quer distorcer o que foi ouvido. Sil, tudo bem? Tudo. Isso que você está falando é interessante porque, às vezes, a gente quer ouvir as pessoas, mas a gente não quer ouvir a partir do que ela quer contar. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. É isso que você está dizendo. Exato. A gente tem que se armar para poder ouvir a pessoa realmente com o seu sentimento, com as suas problemáticas. E muitas vezes, quando a gente vai armado para uma conversa, a gente vai dar a interpretação que a gente quer, né? Às vezes a gente já julga a pessoa. Tá vindo falar aqui comigo porque fez um monte de coisa errada e está se dando mal mesmo. Então, eu já fiz o diagnóstico daquilo que eu vou ouvir antes mesmo de ouvir. Então, essa ideia de colocar Deus em primeiro lugar, talvez tenha esse aspecto de nos desarmar para ouvir a pessoa. É isso? Exatamente, porque você vai preparado que você pode ouvir qualquer coisa. Nem sempre o que você ouve é aquilo que você segue, é aquilo que você acredita ou é aquilo que você quer ouvir.
Mas quando você ouve a pessoa, você tem que lidar com o problema dela, você tem que ajudá-la a entender aquele problema e não criticá-la. Então, se a gente vai ouvindo, pode ser o que eu não acredito, mas eu tenho que mostrar para ela qual é a maneira correta. Ela não precisa acreditar na mesma coisa que eu acredito, entendeu? Mas tem gente que não, que vai armado e só quer que a pessoa ouve aquilo que ela acredita. E não pode ser assim. Sim, a ideia é que a pessoa pense por si só. Exatamente, mas que você ajude ela a pensar. Sim, você Porque vai às dar vezes, auxílio para ela. quando ela está dentro de uma problemática, ela não consegue pensar. Então, você tem que levar ela a pensar. Não precisa ser da mesma maneira que você, mas tem que ser de uma maneira que seja correta. Com as leis, né, ou na lei de Deus, ou na lei da cidade, ou na lei que a gente tem que cumprir, né? Mas que a gente tem que fazer aquela pessoa a entender aquilo. Ô, Sil, eu queria, dentro disso que você falou, eu tenho percebido uma coisa, assim, de forma geral, né? Às vezes a gente conversa com as pessoas esperando que ela termine logo de falar para eu poder falar. Né? As conversas, na verdade, é cada um falando sozinho, esperando o outro terminar para começar a conversar. E aí você está falando especificamente de problemas, né? Alguém que chega com um problema para conversar, mas às vezes a gente não consegue escutar as pessoas numa conversa super normal do dia a dia, né? Não é uma questão assim de aconselhar e tal, mas de contar uma experiência, de contar alguma coisa, de ser humano e conversar. E às vezes eu tenho essa sensação, né, de que a gente estabelece conversas onde eu conto uma coisa, a pessoa depois conta uma coisa dela que não tem nada a ver com o que eu falei, depois eu falo outra coisa que não tem nada a ver, porque a gente tem só necessidade de falar, né, de que nos ouçam e a gente não tem essa paciência de escutar. Como é que você acha que a gente pode desenvolver justamente isso, a paciência de ouvir? Como é que a gente pode treinar o nosso ouvido para ser pronto para ouvir? Quando tudo no mundo pede para a gente falar, para a gente se expor, e não para a gente ouvir e receber o que o outro tem a dizer. Primeiramente, você tem que ter aquela vontade de querer mudar, porque hoje em dia a maioria das pessoas elas só querem ouvir, porque o que importa é o problema dela, é ela pôr para fora, é ela contar a história dela, é ela, sabe, chegar e contar tudo o que aconteceu no dia, tudo que fez, né? E sem pensar se o outro também quer contar, sem pensar se o outro quer falar também. Então, eu acho que cada um tem que parar, pensar e dividir o tempo. Eu tenho o direito de falar, mas e aquela pessoa está me ouvindo, eu vou ter o direito de ouvir também. Não é só eu dar, né? Eu também vou ter que receber um pouquinho do que ele quer falar. Então, eu acho que isso é trabalhar, eu acho que um pouco a ansiedade, porque hoje em dia o mundo inteiro está muito ansioso. Eu acho que é o jeito que está o nosso mundo mesmo, né? E toda pessoa que você encontra é aquela ansiedade, aquela coisa abafada que quer fazer, quer falar, quer ser rápido. E o dia a dia nosso hoje é assim: se você for lenta, devagar, você é taxada, né? Então você tem que fazer as coisas. Então, isso gera uma ansiedade. Então, a gente tem que trabalhar a nossa ansiedade, ter calma, respirar. E, olha, eu vou encontrar aquela amiga e, assim, eu quero contar um monte de coisa para ela, mas eu também vou ter que ouvir. Então, saber dividir o tempo. Ó, eu tenho 1 hora para conversar com você, eu falo um pouco e você fala outro pouco, para a gente contrabalancear, mas eu acho que o fator mais importante aí é a ansiedade. A pessoa não sabe controlar a sua ansiedade. Ela fala excessivamente e não tem paciência para ouvir. Você estava contando que você trabalha na clínica com crianças e adolescentes. Você vê isso neles também, essa impaciência para escutar? Sim, sim. Como é que você lida com eles, assim? Você fala assim, fica quieto, menino, agora você me ouve? Como é que você ensina eles a escutarem?
Adolescente já é mais difícil, porque a gente não tem muito, a gente não pode trabalhar com jogo, a gente não pode trabalhar com desenho, né? Pode, mas não é viável. Então, quando eles querem falar do problema, é mais fácil. Eles chegam, eles falam abertamente. Tem uns que é mais tímido, que aí a gente vai trabalhando devagar. Mas o adolescente, ele é muito de querer esconder, né? Então, em terapia, às vezes, quando ele sabe que a gente vai trabalhar algo que vai doer, ou que é algo que ele não quer mexer, não quer, ou é uma briga familiar, ou é algo que está acontecendo, ele não fala, é muito difícil. Por mais que você tente no consultório, é muito difícil. Você tem que esperar o tempo dele. A criança não, a criança já é muito mais fácil. Por mais agitada que ela seja, você vai trabalhar no ritmo dela. Se ela é agitada, você vai sentar com ela, vai brincar com ela, vai cansar ela primeiro, para depois você ouvir. Então, ela chegou, ela quer brincar, você vai brincar com ela, porque se você não brincar, você não vai conseguir ouvi-la. Então, a gente sempre faz acordo. Eu brinco com você, porque você chegou, elétrica, você quer brincar, mas depois a gente vai conversar, pode ser? Pode. Então, a gente vai sempre trabalhando com a criança, a gente trabalha nesses acordos. E, às vezes, até quando você está brincando, ela já fala. Eu não queria falar hoje sobre tal coisa, sabe? Ou aconteceu isso lá na minha escola, ou na minha casa. Aí eu falo, você quer parar de brincar para a gente conversar? Daqui a pouco. Então a gente joga mais um pouquinho, daqui a pouco, então, agora a gente tem que conversar. Então, a criança tem mais, é muito mais fácil a gente trabalhar com a criança, e a criança é muito mais verdadeira. Ela não tem aquela malícia de esconder, de querer enganar, sabe? Então é muito mais fácil trabalhar. Como é que... Eu fiquei interessada nisso que você falou de criança, porque às vezes a gente, como adulto, não dá muita bola para o que a criança tem para dizer, né? A gente, tipo, fala assim, isso é coisa de criança. Como é que a gente pode ser mais sensível, às vezes, às coisas que as crianças têm para contar, né? Como é que a gente pode parar para ouvir? Talvez até, não sei, saber separar o que é coisa de criança, o que é realmente uma coisa que ela está querendo expor, que para ela, na visão dela, é uma coisa importante. Como a gente pode fazer? A criança também fica ansiosa. Então, quando a criança passa, vem vindo uma criança super calma, de repente ela mudou o comportamento, ela está mais agitada, ou ela está mais quieta, ela teve uma mudança de comportamento, você pode saber que ela tem algo que ela quer falar, mas que ela está com dificuldade. Então, às vezes é difícil ela chegar e falar, está acontecendo isso. Então, ela muda o comportamento. Então, você percebeu mudança no comportamento da criança, você pode sentar e conversar com ele, falar, estou aqui para ouvir, estou aqui para te ajudar, né? E o dia a dia, é muito importante você ouvir o dia a dia da criança, deixar a criança contar o dia a dia, porque dentro do dia a dia, às vezes ela já coloca algum problema que ficou, que você não ouviu, que foi de outro dia, e que na correria do nosso trabalho a gente já chega afobado para fazer comida, ou para terminar o trabalho em casa, porque não terminou no emprego, né? E a criança vem, a gente fala, daqui a pouco eu converso, daqui a pouco eu converso, e vai passando o horário, chega de noite, agora é hora de dormir, a gente conversa amanhã, e aí passou o problema, né? Aí a criança esquece, ou os pais esquecem, ou quem tinha que ouvir esquece. Então, assim, deu mudança de comportamento, você pode parar e ouvir a criança, se ela é muito agitada, ou se tá assim, ela é tímida, ela conversa, mas de repente ficou tímida de repente. Você pode ir lá e conversar. Ou de repente ela se agitou demais, não está no normal dela. Você pode ir conversar e tentar ouvir o dia a dia da criança. Mesmo em casa ou na igreja, que nem na igreja eu sempre chego para eles, eu pergunto, eu falo para eles contarem da semana, o que foi na escola, sabe? Ao CP eu perco um tempinho assim, mas assim, se tem algum problema, a gente já consegue identificar ali.
já consegue ver, porque senão a criança ela vai se agitar demais, ela atrapalha a aula, você não consegue dar aula, aí você fala, nossa, essa criança é terrível. Não é que ela é terrível, é porque naquele dia ela está com algum problema e ela precisa pôr para fora, entendeu? Então, sempre você buscar tentar ouvir o que ela fez, né, durante o dia ou, né, durante a semana, no caso. Eu quero fazer uma pergunta, depois o Denis acho que quer falar também. Sil, você falou que você tem várias coisas aí, né? Igreja, trabalho e... Como é que você ouve o seu marido? Como é que seu marido ouve você? Nos ajude a pensar em termos de família, porque eu acho que uma das grandes dificuldades hoje é comunicação, né? Então, a comunicação é fundamental para um bom relacionamento em casa. E o que eu vejo, o que eu sinto muitas vezes, é que a nossa rotina, e todo mundo tem uma rotina pesada, ela atrapalha a comunicação, esse saber ouvir e saber falar. Como é que você faz isso na prática aí do seu relacionamento? Bom, você sabe que a rotina do meu marido é meio maluca, né? Então a nossa conversa é nas madrugadas, porque ele tem 2 empregos, né? Ele tem a firma que ele trabalha e ele dá aula de noite. Então, assim, a gente sempre tenta ir assim, tanto assim, nós dois, como com a Isabela e o Matheus, sempre o diálogo. Nunca deixar algo que está te incomodando para depois. Então, sempre conversar. Teve algum problema, a gente senta, a gente conversa, a gente decide junto o que vai agir, o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Então, assim, o diálogo, a gente sempre teve diálogo, é muito importante isso. Como você arruma tempo para fazer isso? Você tem que arrumar, Davi. Infelizmente, às vezes, não é todo dia, né? Porque às vezes o Wagner chega muito cansado. Tem dia que ele, além dele, ele sai da escola, ele vai para a reunião de presbítero, chega aqui 2h30 da manhã, e às vezes a gente não consegue conversar, mas a gente nunca deixa passar algum problema que a gente tenta, e a gente sempre tenta conversar, orar. A gente tenta muito fazer as refeições, pelo menos almoço junto, que é um horário que a gente conversa bastante, tanto nós quanto o Matheus, a Isabela junto. Então, a gente sempre tenta, hoje não vai dar almoço, vamos tentar na janta. A gente tenta fazer uma refeição para ter a conversa. E, assim, não deixar passar algum problema e, assim, cada dia, é um horário. Com a história do Matheus, a gente acabou aprendendo a viver o dia, né? A nunca se programar, porque a gente nunca sabe o que nós vamos conseguir fazer. Então, aquele dia, o que aconteceu, a gente tenta resolver naquele dia, tenta conversar naquele dia e evitar deixar para depois, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. O que eu percebi que é legal é intencional. Vocês perceberam a necessidade disso e vocês intencionalmente lutam para fazer isso, não é? Sim. Não é assim, deixa aí, se der uma hora a gente não. Intencionalmente. Nós vamos encontrar um horário. Por mais cansado que a gente esteja na madrugada, a gente hoje precisa conversar, tem que conversar. Você mencionou a história do Matheus, talvez só eu saiba a história do Matheus. Se você quiser nos informar aí, a gente pode até orar por vocês e tudo mais, essas lutas de vocês. O Matheus, ele com 6 para 7 anos, ele foi diagnosticado com diabetes. Só que a gente fez o tratamento, levou em médico, tudo, e a gente não conseguia de forma nenhuma estabilizar a diabetes deles. E aí foi para Campinas, em médico especializado, fez tratamento na Unicamp e tudo. E o diabetes, geralmente, ele leva 1 ano e meio para estabilizar. E a do Matheus não estabilizava de forma nenhuma por tudo que a gente fazia. Tanto eu quanto o Wagner, a gente passou assim noites. Eu passei quase 1 ano sem poder dormir à noite. Eu dormia de manhã quando chegava alguém, porque tinha que, né? Ele tomava insulina de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora era outra correção que tinha que ser feita, porque não estabilizava de forma nenhuma.
Aí, com 8 anos, nós descobrimos que a diabetes dele não estabilizava porque ele tinha uma doença imunológica, é uma deficiência imunológica. E essa deficiência desenvolve doenças autoimunes. Então, desenvolveu primeiro diabetes, hoje ele já tem o diabetes, tem o hipotiroidismo, e ele tem já 8 ou 9 fatores já pro lúpus. Como ele mesmo diz, ele fala que Deus não vai permitir essa, que ele já conversou com Deus, que ele já tem bastante. Mas é uma doença que vai podendo desenvolver doenças autoimunes. E essa imunidade, o Mateus, ele não tem imunidade nenhuma no corpo, ele não, o corpo dele não absorve nenhum tipo de vacina, ele não tem vitamina D no corpo, que foi uma preocupação muito grande agora com o Covid, e ele tem essas deficiências, e o pior para ele é o contato com pessoas. Ele tem contato com a pessoa, ele pega o que a pessoa, às vezes a pessoa teve contato com alguém que estava com gripe, para aquela pessoa não é nada, mas para ele já fica ruim. A minha pergunta era mais ou menos assim, você trabalha em ouvir, né, e posteriormente aconselhar a pessoa. E no caso que a pessoa te procura para você ouvir ela, né, você procura dar um conselho com amor, né, claro, ela te ouve, aparentemente ela concorda com você que ela deve fazer tal coisa para mudar, só que depois ela volta a te procurar contando as mesmas coisas que aconteceu anteriormente, ou seja, ela aparentemente ela não tomou uma atitude para mudar, né? Então, como que você lida com isso? Você sem se estressar ou sem se desistir da pessoa também, né? Na realidade isso acontece muito, isso não é uma coisa assim que você fala vai acontecer esporadicamente, isso acontece mais do que a pessoa ouvir realmente, porque na realidade às vezes a pessoa ouve, mas ela não quer aceitar, ela concorda, mas às vezes ela não quer mudar. Então, daí quando ela volta novamente, falar com você e fala a mesma coisa, você percebe que ela não quis mudar. Então, você tem que trabalhar outra forma com ela, mostrar para ela que para ela atingir o que ela quer, ela tem que mudar em algumas coisas. Então, a pessoa ela tem que querer mudar para ela conseguir. A terapia, eu sempre falo, quando vem uma pessoa para começar a terapia, um adolescente, eu falo, você está aqui por quê? Porque você quer ou porque sua mãe quer, né? Porque se o adolescente não quiser, você pode ficar anos e você não vai conseguir mudar nada e nenhum comportamento. Então, a terapia geralmente depende muito mais do paciente do que do psicólogo, porque ele tem que querer fazer. Porque se ele quiser, ele vai ouvir e ele vai tentar, ele vai compreender que ele tem que mudar o comportamento dele, ele tem que mudar alguns pensamentos e ele vai começar a entender isso. Agora, se ele não quiser, se ele está lá porque a mãe quer, o pai quer, você não consegue fazer essa mudança na pessoa. Entendi. Às vezes a gente leva meses para terapia. Por que a terapia é demorada? É por causa disso mesmo. Às vezes a gente leva meses para entender ou para fazer ele gostar da terapia, entender que o que ele está fazendo com a gente não tem nada a ver com a mãe, que a gente não vai contar para a mãe, não vai conversar com eles, entendeu? Porque às vezes eles não querem mesmo mudar comportamento, mudar. Então isso é muito comum. Isso, hoje em dia, é mais comum do que outras coisas. Ô, Sil, a gente faz isso também em relação ao Espírito Santo, né? Porque ele fala, a gente não quer ouvir, a gente acha que sabe, né? E às vezes o que o Denis colocou é interessante, mas eu queria até virar um pouco o jogo, porque às vezes a gente olha para as outras pessoas falando, o fulano é cabeça dura, o fulano não quer ouvir. Mas quantas vezes a gente age dessa forma, né? Só que a gente também não está vendo que a gente está agindo assim, que as pessoas estão falando e todo mundo percebe um comportamento destrutivo que a gente tem, alguma coisa que precisa mudar, só que a gente acha que não, todo mundo fala, a gente não ouve. Como é que você diria, se você pudesse entrar na nossa cabeça, o que você diria para a gente poder perceber que a gente está sendo essa cabeça dura, que a gente não está querendo ouvir as pessoas
por orgulho, por convicção, por tradição, etc. Como é que a gente pode ser mais sensível à necessidade de estar ouvindo as pessoas em relação ao que a gente precisa mudar? Eu acho o seguinte, Sil, e aí eu quero ouvir a sua opinião. Quando é criança, é mais fácil de ouvir e mudar, né? Parece que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai endurecendo as nossas convicções, o nosso jeito, e aí você pode falar que eu estou errado e eu pouco importa o que você está falando. E porque eu já me criei uma casca em mim, e essa casca me convence, mesmo que eu esteja errado, de que eu estou certo, né? Existe uma fórmula, porque é a graça de Deus, claro, é o Espírito que vai tocar e vai fazer quebrar o coração duro, mas você, como psicóloga, vendo pessoas, e várias pessoas que você já conversou, existe um meio da gente não ser menos duro, a gente ser menos bobo na nossa cristalização da nossa arrogância? Não tem uma fórmula, Davi, mas eu acho que assim a paciência é algo que hoje em dia está faltando em qualquer pessoa. Então você tem que desenvolver a paciência. Se você desenvolve ela, você, por mais que você não tenha problema, que você fala que você não tem, você vai ter a paciência de ouvir o outro. Porque se você não tem problema, você fala, para que eu vou ouvir o outro? Aí eu vou ficar preocupada, eu estou tão bem, eu não quero lidar com isso, eu não quero mais problema na minha vida, eu não quero trazer o problema daquela pessoa para minha casa ou para minha vida, entendeu? Então você tem que ter paciência, não tem assim uma fórmula que a gente fala é isso. É você desenvolver a paciência para você poder ouvir a pessoa, né? E você deixar a pessoa falar. E a pessoa, ela tem que querer também aceitar os conselhos que você está dando, porque senão ela não vai mudar em nada o que você está tentando fazer. Deixa eu perguntar, mas quando o problema sou eu, como que eu faço para enxergar o meu problema? Então, aí é mais difícil. Às vezes você consegue perceber, mas às vezes outra pessoa tem que falar isso para você. Às vezes tem que ter pessoas que abrem o seu olho e falam assim, olha, você precisa dar mais ouvido a isso, você precisa mudar em tal comportamento, em tal coisa, sabe? Às vezes a gente percebe, mas é muito difícil. A sua sugestão, então, é dar liberdade para alguém me encher a paciência. Chegar e conversar com você. Falar, você está errado em tal coisa, melhor você mudar aqui, melhor não fazer isso. E outras, assim, da mesma forma na igreja, da mesma forma que eu trabalho com eles, com adolescente ou mesmo os pastores, a gente dá uma liberdade para que eles chegam e eles falam, olha, vamos, né, não é assim, você precisa ouvir de tal forma, né? Para você exigir esse cargo, você tem que, né, fazer assim, assado. Então, às vezes, mas você tem que dar liberdade para que eles cheguem e falam isso para você também, porque tem gente que não dá, tem gente que não abre exceção para ouvir e para você poder mudar, né? Eu queria perguntar sobre os adolescentes, Sil, que você tinha falado antes da estratégia das crianças. Como é que você faz, no geral, assim, né? Não que a gente queira agir como psicólogo, mas como é que você faz com adolescente? Pensando no que você mesma falou, que eles são mais fechados e reservados, né? Querem esconder. Muito adulto ainda age como adolescente, né? Quer esconder as coisas e tal. Qual estratégia você usa? Não sei se é para ganhar a confiança dele, mas para que ele se sinta à vontade para compartilhar. E outra coisa que eu acho importante, qual que é a sua postura para ouvir, para ele entender que você não está julgando, que você não está anotando um relatório para entregar para alguém depois, mas que você está ali realmente para ouvir ele e ajudar. Eu acho muito engraçado hoje na igreja, com o tempo que eu estou com os adolescentes, né? Quando eles estão numa rodinha que começa algum problema ou fala alguma coisa, ou eles estão conversando, às vezes, com o pastor, falando alguma coisa, eles viram e falam, a Sil olhou para nós, ela já sabe
o que a gente tem, ou às vezes o pastor chega e fala assim, quem que vocês estão paquerando, conversa, né, de paquera, eles olham e falam, não adianta nem falar, se eu já sabe quem paquera quem aqui, né? Mas eu acho que assim, a gente ser amigo deles, eu acho que é a primeira coisa. Antes de eu ter essa confiança hoje eles têm, que eles chegam, que eles conversam, eu sempre saí com eles, sempre fui comer lanche. Eles querem fazer uma noitada de jogo, a gente faz uma noitada de jogo, já virei noite com eles em jogo, em brincadeira. Eles querem ir em tal lugar, quer fazer um passeio, mas fulano não vai, a Sil vai. Eu vou, eu tento. Então, assim, primeiro eu fiquei muito amiga deles. Hoje, a maioria que casou, eu já fui para madrinha e padrinho, porque é a confiança que eles têm. Mas antes deles se abrirem, a gente tem que mostrar que a gente é amigo. E quando eles chegam para conversar com você, você tem que mostrar também que você não vai julgar, né? Que ele pode falar o que ele fez de errado, que você não vai julgar. Você não vai discriminar, você não vai... você vai mostrar para ele que ele errou. Você vai levar a ele a ter esse pensamento e a ele descobrir aonde ele errou, por que ele errou e por que ele agiu daquela maneira. Mas eu acho que a principal coisa, o adolescente, é você mostrar, em primeiro lugar, ser amigo dele e ele ter essa confiança em você. Se adolescente não confiar em você, você não consegue trabalhar com eles, mesmo na igreja. Eu acho que quem trabalha assim em grupo, tem várias vezes que a gente senta depois da UPA, depois que acabou todos os trabalhos, eles vão fazer uma roda de conversa? Vamos, e a gente trabalha todo tipo de assunto, o que está acontecendo, o que não está, as dúvidas que eles têm. Então, assim, é você ser sincera e você mostrar ser amigo. Eu acho que a principal coisa com o adolescente é você ser amigo dele antes de tentar conseguir conversar ou tirar, arrancar alguma coisa. Você precisa me contar, porque você fez algo de errado e eu preciso saber. E não é assim. Se ele não tiver uma confiança em você, ele não vai contar. Você primeiro conquista, de certa forma, o direito de ouvir ele, né? De ouvir. E também o direito de você opinar depois. Porque muitos deixam você ouvir, mas ele não quer ouvir. Então, você tem que conquistar os dois, né? Eu ouvi, agora eu posso dar a minha opinião, eu posso falar o que eu acho, não é julgar, mas eu colocar o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado, no que você deve mudar ou o que você deve fazer para consertar a situação, né? Eu vou te dar uma ideia, se você aceitar. Então, é assim. Adolescente é muito melindroso, é muito mimimi, e a gente tem que trabalhar assim, igual eles, caminhando junto com eles. Você tem que ser adolescente junto com eles. Esse ponto que você tocou, acho que é muito legal, Sil, porque às vezes a gente não sabe a diferença entre julgar e mostrar a direção, né? Aí é que eu acho que a Bíblia entra, não julgueis, porque a gente não vai assumir em nenhum momento o papel de Deus, né? Eu vou decretar para a pessoa a penalidade dela, o que ela deve... Não é essa questão, né? E é muito legal isso, perceber o nosso papel não como juiz, mas como alguém que está do lado, apontando a direção e dando o conselho e apontando muitas vezes as falhas. Isso eu acho que é muito legal, não só com adolescente. Eu acho que a gente precisa criar essa consciência, porque eu vejo que às vezes nós não sabemos diferenciar essa questão de apontar o certo e o errado como sendo juiz. Em nenhum momento a gente assume, né, a ser juiz. A gente assume o papel, às vezes, de conselheiro, de amoroso, de estar do lado, de estar... É a ovelha perdida tanto quanto, né? A ideia de estar junto. Eu acho que esse ponto é muito legal para ganhar a confiança do adolescente, do jovem, mas também de qualquer pessoa, né? A pessoa vai ver que você está do lado dela e não acima dela em nenhum momento que seja, né? Como alguém que é incapaz de pecar, né? Eu acho que isso é bem legal. Na realidade, você não pode ser autoritário, né? Porque tem muita gente que quer ser autoritário nas conversas, quer impor aquilo, né? Que ele acha que é certo.
E muitas vezes, por mais que você ache que a pessoa está fazendo errado, em alguns momentos você tem que conversar com ela, deixar ela errar, né? Para depois você fazer ela enxergar no que está acontecendo. Muitas vezes você não consegue parar o erro ali de imediato, não vai fazer mais, porque a pessoa vai continuar fazendo. Então, às vezes, você tem que trabalhar esse outro lado também. Não adianta ser autoritário, não. Ô, Sil, existe a possibilidade, aí, tanto na igreja como no consultório, de que a situação da pessoa, você está falando, a pessoa está com um problema, ela traz o problema, apresenta e você dá um conselho e tal. Mas, às vezes, existe casos em que o único problema da pessoa é que ela precisa falar e precisa de alguém para ouvir, em que ela só dela expor o que está acontecendo já é suficiente? Sim, existe. Tem muitas pessoas que são muito tímidas e elas não conseguem se desenvolver, se relacionar, não conseguem expor, não conseguem falar. Ou mesmo tem pessoas que só de você falar assim, chega e fala assim, eu preciso que você me ouça hoje. Eu preciso falar, eu preciso pôr para fora. Você não precisa falar nada, mas eu preciso pôr para fora. E existe sim muitas pessoas nisso. E você tem que assim, aceitar, ouvir, né? Deixa, passa aquele dia, depois outro dia você conversa com a pessoa de novo e lá, tá tudo bem, aquele problema resolveu, posso dar minha opinião agora, né? Às vezes não adianta você querer ouvir a pessoa e já dar a sua opinião. Você tem que esperar ela assimilar, tudo que ela pôs para fora, né? E ela se recompor emocionalmente para depois ela conseguir ouvir ou, né, tentar fazer algo que você queira estar falando para ela. Como é que a gente pode ser sensível a isso? Porque às vezes a gente ouve as pessoas querendo dar soluções para elas e às vezes elas não querem ouvir nada de solução, elas só querem falar. Né? Eu já briguei com muita gente que vem me dar problema e fala assim, eu só quero que você me escute, eu não quero que você resolva nada, eu só quero que você me ouça. Como é que a gente pode desenvolver essa sensibilidade de saber que, assim, hoje eu só vou ouvir, eu não vou falar nada, não vou perguntar. Até essa coisa que você falou, da gente controlar a nossa ansiedade de querer fazer, né? A gente só eu acho que é uma questão, assim, de você estar entendendo o emocional da pessoa. Às vezes, você olha para a pessoa e você vê aquela necessidade dela pôr para fora. Mas, de acordo com tudo que você ouve, você fala, não é o momento de eu falar agora. Então, é a questão de você ouvir, ou é a questão só de dar um abraço, que é aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Mas isso você vai identificando, não tem fórmula. Você vai olhando para a pessoa, ou você vai vendo o que a pessoa trouxe para você, qual o problema que ela trouxe, você vai identificando. Não, agora não é o momento de eu falar, ou não, eu vou tentar falar para ver se ela ouve, se ela não ouvir, eu vou outro dia. Mas tem umas pessoas que automaticamente elas já falam, né? Mas tem outras pessoas que você tem que usar a sua sensibilidade para entender. Eu queria fazer um documentário. Você trabalha com adolescentes que são da igreja, né? E no caso de um adolescente que tem uma família que não é cristã, de repente você percebe que parte do problema dele está relacionado à família dele, nesse caso. Existe como você faria para chegar até a família dele e tentar ajudar essa pessoa? Bom, no consultório, não é só pessoa cristã que eu atendo. E hoje faz 3 anos que eu trabalhei numa entidade por 18 anos com 150 adolescentes carentes. Hoje eu não trabalho mais por causa do Mateus, eu não trazer nada para casa para ele, mas eu fiquei 18 anos lá. E a maioria de lá era desestrutura familiar. Então, assim, eu trabalhava muito. Você tem que trabalhar com o adolescente, aquela problemática dele, e você tem que trabalhar junto os pais. Você tem que chamar o pai, você tem que conversar com eles, você tem que trabalhar os pais junto com o adolescente. Muitas vezes em consultório, às vezes os pais procuram
e muitas vezes eu falo, se não for para trabalhar junto com vocês, eu não pego, eu não atendo, porque às vezes não adianta a gente trabalhar o adolescente e a problemática em casa continuar. Então, é tempo perdido, é um gasto de dinheiro, às vezes, que eles têm perdido, porque os pais não mudaram, não fez nada. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Hoje em dia, a estrutura familiar é muito grande, né? O que a gente, em consultório, é o que a gente mais trabalha, é desestrutura familiar. Sil, a gente tem um trabalho aqui que é um desafio para nós, porque nós trabalhamos numa escola, né? E o nosso trabalho é evangelização. Nós queremos que os adolescentes ali conheçam o evangelho, tenham um encontro com Deus. A gente, em prioridade, nem é que eles venham à igreja, é que eles encontrem Cristo, recebam perdão, sejam transformados e tudo mais. E nós percebemos, isso que o Denis disse é muito interessante, né? Muito choca com a realidade dos pais, né? E os pais, a realidade, você trabalhou 18 anos, você sabe, é infinita, né? As condições de possibilidades de uma desestrutura familiar. A possibilidade, como que a gente trabalha com esse adolescente que teve um encontro com Deus, não tem apoio nenhum na casa? Como que a gente trabalha no suporte emocional, espiritual? Você teria algumas dicas para que a gente possa ser base para esses adolescentes, mesmo quando os pais não estão nem aí, e o adolescente está aí com a situação? Sim, é o que a gente trabalhava também lá na instituição, né? A gente sempre, quando a gente não consegue, não tem entrada na casa, ou a desestrutura familiar é muito grande, mãe que tem um monte de filho, cada um é de um pai, aquela coisa, e o filho, quando vai para esse projeto e ele aceita a mudança na vida dele, porque quando ele aceita o Cristo, é porque ele está aceitando a mudar, ele está aceitando ser uma pessoa melhor do que ele está aprendendo a ser em casa, a gente tem que dar todo o apoio com ele, tanto emocional, tanto espiritual, é você mostrar para ele, assim, falar de Cristo, mostrar para ele toda, né, tentar fazer ele ser uma pessoa melhor do que ele aprende em casa e trabalhar o emocional. E aí você vai vendo como que ele está, né? Em qual problema, porque ele vai apresentando o problema. Hoje aconteceu isso em casa, hoje aconteceu isso. Você vai trabalhando com ele. Olha, aconteceu isso porque a família é assim, mas você pode ser diferente, você vai melhorar, você vai conseguir. Então, assim, trabalhando e conversando sempre com ele. Deixar bem aberto para que ele possa vir conversar com vocês, né? Sempre que ele precisar e sempre que ele tiver uma dificuldade na casa dele. Ele sabe que ele vai poder contar aí. Então, esse é um apoio que a gente dava lá na instituição também. Sim, eu quero fazer uma última pergunta. Aí já em relação ao trabalho como psicóloga, como é que a gente pode identificar quando uma pessoa precisa de ajuda psicológica? Quando não é uma questão de, não sei, às vezes a gente tenta resolver as coisas de um jeito, sei lá, meio caseiro, mas como é que a gente pode detectar na nossa família, no nosso círculo de amigos, que seria bom que a pessoa, por causa de determinada situação, ela procurasse uma ajuda especializada? Quando você já tentou todas as suas especialidades caseiras, tudo aquilo que você já tentou, que você achava, já sentou, já conversou, já ouviu, já deu seus conselhos, mas você viu que o comportamento dela não está mudando, ou que nada resolveu, e aí ela vai precisar, aí você encaminha para um psicólogo. Porque às vezes é algum problema que ficou assim da infância. Adolescente tem muito isso, muita rejeição, muita coisa. Então, problemas fáceis de ser trabalhado, né? Então, às vezes, que por mais que você tente,
mesmo, você não vai conseguir. Às vezes tem que ser trabalhado na terapia mesmo, que tem que fazer ele voltar, ele reviver aquele problema, ele entender o que aconteceu com ele. Então, você identificar dentro de casa, a primeira coisa é quando muda o comportamento totalmente. A pessoa, ela vem vindo, ela sempre foi de um jeito, de repente ela muda. Então, isso já é um alerta, né? Se você foi, conversou com ela e nada resolveu e você viu que não mudou, pode procurar um profissional, porque quanto mais tempo você deixa, maior aumenta a ansiedade, aumenta a depressão, e daí vira aquela síndrome de pânico, e aí as coisas vão piorando. A gente tem que identificar quando a gente vê que a pessoa, você já tentou conversar, a pessoa tem uma mudança brusca de comportamento, ela passa a ficar muito quieta, não faz mais as coisas que fazia, você pode procurar um profissional da área. Normalmente, então, comportamento é o visual, é o que vai te ajudar, né? Mudanças de comportamento mede muitas vezes questões... É o nosso termômetro, vamos se dizer, né? Para ir para a psicologia, para procurar um profissional, o comportamento é tudo. E principalmente adolescente, ele mostra muito isso. Ele vai guardando, até como a gente enche o copo, né? O copo vai pingando, vai enchendo. Chega uma hora que transborda. E o adolescente é a mesma coisa. Ele vai guardando. Chega uma hora que ele muda o comportamento, que daí é para você enxergar, olha, eu estou precisando de ajuda. É uma forma dele pedir ajuda. Então, ele mudou o comportamento, aconteceu algo que ele fez algo que ele nunca fez, algo assim mais grave, você pode conversar, pode procurar, que é a forma dele estar pedindo ajuda. Eu acho muito legal essa questão de ter um vínculo, você e uma equipe na igreja, porque eu entendo que tem coisa que o comportamento precisa passar pelo coração. E aí nós precisamos de um complemento pastoral, espiritual, e aí eu acho que essa integração psicologia, teologia e outras questões de saúde são importantes, né? Então, eu acho que isso é muito legal, né? Porque às vezes o acúmulo do adolescente é falta de perdão, é falta de resolver coisas, de se sentir perdoado. Então, eu acho muito legal essa integração, né? Pastoreio, psicólogo, neurologista, sei lá quem mais trabalha nessa área de saúde. O ano passado eu tive que trabalhar com um adolescente da nossa igreja mesmo, que foi, né, pro grupo de aconselhamento, né? Ele é aquela coisa que eu digo, ele vivia na bolha, sabe? A gente, como pais evangélicos, a gente quer que os nossos filhos só aprendam as coisas boas de Cristo, né? E aí estudava em escola particular, evangélica, de repente a situação ficou difícil, né? Foi para uma escola pública. Aí lá se deparou com tudo que era problema, porque ensino médio, primeiro ano ensino médio, ver droga, ver tudo que não estava acostumado a ver, entrou em choque, porque aquilo para ele era o final do mundo, porque ele não aceitava, ele ia tudo contra o que ele tinha aprendido, né? Então, aí eu tive que trabalhar com ele essa questão, que assim, a gente aprende, mas tem pessoas que não têm uma oportunidade ou não querem, então que tem outros tipos de comportamento, e nem sempre a gente vai conseguir mudar todo mundo. A gente não consegue mudar uma escola inteira, né? Então, eles têm que saber lidar com essas diferenças também. Então, tem muito isso. A gente, lá na igreja, eu trabalho muito isso com eles, porque os pais põem numa bolinha, numa redoma, que muitas vezes eles não querem que os filhos conheçam certas coisas, mas a gente tem que trabalhar com ele. E aí, assim, ele começou a ficar tímido, ele tinha tremor, ele já não queria mais tocar na igreja, ele já não conseguia ir na igreja, só chorava.
Então, aí eu comecei a fazer um trabalho com ele na igreja disso, que assim, o que ele aprendeu é certo, só que a outra pessoa não aprendeu aquilo. E nem sempre ele vai conseguir mudar aquela pessoa para aprender da mesma forma que ele, entendeu? Ou é mal, né? Exatamente, né? Mas até assim, quando ele entendeu isso, que assim, ele pode tentar evangelizar, ele vai conseguir evangelizar muitas pessoas, mas não todas. Que ele não vai mudar o mundo inteiro para ser igual ao que ele quer. Então, isso, até entender isso, levou um tempo, mas é um trabalho que a gente faz, é a comissão de aconselhamento na nossa igreja é assim. Sil, muito obrigada, viu? Foi muito bom ouvir você, a sua experiência. Acho que para mim foi muito proveitoso, acho que para todo mundo que está assistindo também foi bem legal. Muito obrigada mesmo. Vou fazer uma oração para encerrar, depois o Davi dá os avisos finais e a gente encerra a nossa conversa, tá bom? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Que bom, prazer. Pai, muito obrigada por esse tempo que nós podemos ter conversando, Senhor, aprendendo sobre como servir as outras pessoas, não com atitudes, mas com o serviço de ouvir, de prestar atenção, de dar atenção. Nós pedimos ao Senhor que é o grande ouvinte, que o Senhor nos ajude a controlar o nosso coração, nosso desejo de nos expor, de sermos centrais, para que outras pessoas possam ser beneficiadas, Senhor, com nossa atitude de ouvir, nossa atitude de servir e de amar, através da atenção e da paciência, Senhor. Agradeço pela vida da Sil, oro pela família dela, pelo Mateus, que está passando por esses momentos de dificuldade agora. Eu peço ao Senhor, com a sua mão cuidadora, sua mão saradora, que esteja sobre essa casa, Senhor, administrando cura, administrando paz, também boas perspectivas, Senhor, para os próximos dias, para os próximos meses, que haja esperança, Senhor, nessa família, em tudo que eles fizerem, Pai. Peço que a sua mesma mão esteja guardando a nossa igreja, cada família, cada irmão da nossa igreja, onde quer que esteja, Senhor, quais atividades que estejam envolvidos, que o Senhor derrame a sua bênção, para que a gente possa ser luz de Cristo em cada lugar onde estivermos, possamos ser ouvidos de Cristo também para as pessoas que nos rodeiam, que precisam receber um pouco de atenção e de carinho, Pai, nesse mundo cada vez mais frio, cada vez mais turbulento que nós vivemos, Pai. Que o Senhor nos use segundo a sua vontade, segundo a necessidade que está ao nosso redor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Sil. Agradeço muito aí a sua participação, a sua solitude de estar com a gente. Solitude, não onde tirei isso. A sua presteza de estar com a gente. Agradeço o Denis, muito obrigado. Denis, Daila, obrigado você da Moriá que acompanhou o nosso bate-papo. À noite nós estamos de volta aqui na igreja, 19 horas eu espero você. Bom domingo, Deus te abençoe.